Bem-vindo ao Metabolismo TV, sua fonte de informações corretas sobre o metabolismo, saúde, diabetes e cirurgia bariátrica. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo. Bem, algumas pessoas me enviaram, nós temos muita atividade no YouTube, no Metabolismo TV, no Facebook. Em todos esses sites temos muita atividade sob o lema do Metabolismo TV, sob o lema do poder do metabolismo e sob o lema de diabetes. Sem nos chegam diferentes comunicações e na última semana chegaram várias comunicações falando de uma suposta cura para a diabetes, onde basicamente a cura que encontraram para a diabetes é a cirurgia bariátrica, ou seja, cortar um pedaço do estômago. Vou até o quadro negro por um momento para explicar isso, porque se você não tiver as informações corretas, é fácil se enganar. Observem, eu tenho ajudado as pessoas a perder peso há quase 18 anos e percebi que quando uma pessoa perde peso, e trabalhamos com mais de 100 mil pessoas apenas na Natural Slim em Porto Rico, porque temos a Natural Slim na Costa Rica, no Panamá, no México, na Colômbia. Temos um escritório, ou seja, trabalhamos com mais de 100 mil pessoas em Porto Rico e a experiência tem sido que quando uma pessoa perde peso, se ela tinha diabetes, eles têm que retirar os medicamentos. A maioria retira completamente a insulina, a metformina é reduzida para 1/3, 1/4, os medicamentos para pressão arterial desaparecem, os medicamentos para triglicerídeos e colesterol desaparecem. O que acontece? Quando vim publicar este livro, Diabetes Sem Problemas, foi porque, depois de mais de 15 anos trabalhando com o tema da obesidade, percebi que todos os diabéticos que perdiam peso controlavam e me perguntava por que essa informação do que nós estávamos aplicando não era conhecida lá fora. Eu me propus a escrever um livro sobre diabetes, basicamente explicando a diabetes como eles diriam no México em termos simples, certo? Em Porto Rico dizemos em arroz e feijão ou feijões, ou seja, em palavras simples, o que acontece? Com as informações do livro Diabetes Sem Problemas, qualquer pessoa, sem exceção, se seguir as instruções, é impossível não controlar totalmente a diabetes, mas controlá-la sem medicamentos. Nos venderam a ideia de que diabetes controlada é diabetes medicada, é uma mentira. Diabetes controlada só com dieta, sem remédios, mantendo controle total e sem complicações. Um diabetes medicado é um diabetes cheio de produtos químicos, cheio de insulina, cheio de picadas, cheio de agentes químicos para forçar a glicose a diminuir. É uma mentira que apenas vende medicamentos para as farmacêuticas, mas não querem que os diabéticos saibam disso. Diabético que aplicar isso resolve seu problema e deixa de ser vítima da indústria farmacêutica, não será amputado, nem perderá a visão. Agora, saem anúncios enormes de que a cura para a diabetes foi encontrada. Quando me enviam isso, Fran, o que você acha? A cura para a diabetes foi encontrada? O que você acha? Bem, deixe-me ver qual é a cura. Ao procurar a suposta cura para a diabetes, o que se encontra é a cirurgia bariátrica, um procedimento médico que pode ser anunciado como solução definitiva para a doença. Bariátrica. A cirurgia bariátrica, em princípio, é um negócio e é um negócio que eu não duvido que em algum caso possa ter valor, mas para que você tenha uma ideia, nos últimos 5 anos apenas nos Estados Unidos, a cirurgia bariátrica aumentou 400%, ou seja, agora isso é promovido e amplamente incentivado. Claro, uma cirurgia bariátrica nos Estados Unidos facilmente custa $15 mil, ou seja, como isso gera tanto dinheiro, então eles a recomendam para muitas pessoas porque há um negócio por trás disso. Agora, quando uma pessoa tem obesidade mórbida, certo? Bem mórbida, certo? Bem mórbida significa causadora de morte, não? Uma obesidade bem mórbida, não? Então esse corpo sofre muito porque está sob muita inflamação. A cirurgia bariátrica tem sido apresentada como uma solução, como se fosse milagrosa, mas veja o que ela faz, veja como funciona.
A cirurgia bariátrica, em princípio, tem uma taxa de mortalidade prematura de cerca de 7%, ou seja, 7% das pessoas que fazem a cirurgia bariátrica morrem nos primeiros 5 anos, o que é muito mais do que se não a fizessem. Mas também há certa mentira em relação à cura da diabetes pela cirurgia bariátrica. O que acontece é que o diabético, diabetes, certo? O que significa diabetes? Significa alta glicose. A glicose alta, especialmente quando é acima de 130 mg/dl, é destrutiva, destrói o corpo. Portanto, a diabetes é uma condição em que a glicose está excessivamente alta. Claro, como a cirurgia bariátrica o que faz é cortar o estômago, digamos esse estômago que é assim, que tem um intestino, então vão cortar para uma coisa pequenininha, onde praticamente não cabe comida, ou vão tirar um pedaço, que é o que mais se faz, um pedaço da parte do intestino que se chama o duodeno. O duodeno é uma parte do intestino onde ocorre a absorção principal de, casualmente, vitaminas, minerais e outros. E eu explico agora. O que está acontecendo? Nos últimos anos, eles conseguiram até mesmo tentar reduzir a taxa de mortalidade e tem mais antibióticos, mais todas essas coisas, mas a realidade é que a pessoa que faz a cirurgia bariátrica parece que no momento não tem diabetes. E de fato, há pessoas que param de usar insulina e medicamentos porque não precisam mais. Claro, como já praticamente não come, ou seja, que já não pode comer, pois obviamente não tem oportunidade de que a glicose suba. Se a glicose não aumentar, não tem diabetes, certo? Por isso vendem a ideia de que você tem diabetes e é gordinho, cirurgia bariátrica com você, não é? Não estão explicando que há uma taxa de mortalidade de 7% em 5 anos, mas qualquer pessoa que tenha uma parte do duodeno ou do estômago removida enfrenta vários problemas. Uma das coisas que foi descoberto é que a cirurgia bariátrica, as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, isso está publicado em estudos clínicos, tem mais que o dobro de suicídios e já vou dizer por quê. Ou seja, descobriu-se que nos primeiros 3 anos após uma cirurgia bariátrica ocorre um aumento de aproximadamente 6 vezes nos casos de suicídio. Além disso, entre aqueles que fizeram a cirurgia, há um aumento de cerca de 2 vezes nos casos de alcoolismo. Essas descobertas são interessantes porque, ao cortar uma parte do estômago e remover o duodeno, que é uma das áreas de absorção, o corpo perde a capacidade de absorver certas substâncias, como o cálcio. Isso levanta a questão do porquê dessas ocorrências e destaca a importância de considerar os possíveis impactos psicológicos e comportamentais da cirurgia bariátrica. Para o corpo absorver o cálcio, ele precisa do estômago, porque o estômago produz ácido clorídrico e é esse ácido que permite a absorção do carbonato de cálcio. Então você corta o estômago, elimina o ácido e a absorção de cálcio, então o cálcio se foi. Agora você terá problemas de osteoporose nos ossos, entre outros. O outro problema é que já foi descoberto que ao cortar isso, principalmente o duodeno, o zinco é removido. O zinco está ligado ao sistema imunológico, à próstata masculina e à potência sexual, além de fortalecer a capacidade de defesa do corpo. Quando uma pessoa tem deficiência de zinco, terá manchas brancas nas unhas, cabelo cairá e ficará deprimida, então o zinco é uma delas. Outra observação que fazemos é que a pessoa submetida à cirurgia bariátrica começa a apresentar deficiência de vitamina B12. A vitamina B12 é uma parte essencial do complexo B e, quando está em falta, pode causar sintomas como depressão, alcoolismo e pensamentos suicidas, entre outros. Então, muitas pessoas que têm depressão porque estão deficientes de B12, mas o que acontece é que a vitamina B12 precisa da parede do estômago para ser absorvida, porque a parede do estômago produz na mucosa uma substância chamada fator intrínseco. O fator intrínseco é uma substância natural produzida pela parede do estômago que permite a absorção da vitamina B12. Se uma pessoa tem o estômago cortado,
ela perde o fator intrínseco, o que impede a absorção da vitamina B12 e pode levar a desejos de suicídio, alcoolismo ou depressão comuns em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Não há milagres para curar a diabetes. A única solução verdadeira para curar o diabetes é se educar para não cometer erros, não ser enganado e não ter o estômago ou os intestinos cortados. A verdade sempre triunfa.